Segundo Reis, capítulo 5, desde o verso 1. Eu vou ler na NVT para você. E se você quiser acompanhar, você acompanha. E diz assim a palavra de Deus: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante de seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria de lepra. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei cure-o de lepra. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou de tirar a vida? Por que esse homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vai, lava-te e seja curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança e ele foi curado. Diga graças a Deus. Que história linda, gente. A história de Naamã, essa história, ela tem ensinos tremendos para a nossa vida. Você sabe que tudo aquilo que foi escrito para exemplo nosso. Tudo aquilo que foi escrito para exemplo nosso. Ou seja, quando você vê uma história como essa de Naamã, não é só a história por si só, mas é o conteúdo da história, é o aprendizado da história, é trazer a história de Naamã para nossos dias, é trazer a história de Naamã para as nossas vidas. Quem foi Naamã? Naamã foi general de guerra, um líder, um homem que onde chegava, ele era uma personalidade. Onde ele chegava, ele era recebido com honra. Onde ele chegava, ele era recebido da melhor maneira. Onde Naamã chegava, as pessoas sabiam que iria chegar alguma coisa boa junto com ele, porque ele não era um homem qualquer na sua época, mas ele era o general de guerra do exército do rei da Síria. A Síria, para você ter uma ideia, a Síria naqueles dias era uma nação poderosíssima, assim como é Estados Unidos hoje, assim como são outros países. É como se o general, você imagina que nós recebêssemos aqui em nossa igreja, ou em nossa cidade, ou em nosso Brasil, o general
que comanda o exército dos Estados Unidos. Você imagina, iria ser recebido com honra de chefe de Estado. Por quê? Porque é um homem significativo. Naamã era esse homem. Naamã era esse homem, que onde chegava, ele era o quê? Era celebrado. Agora, Naamã, ele está vivendo aqui no texto, você pode ficar com a sua Bíblia aberta. A Bíblia diz que o rei da Síria tinha muita consideração por Naamã. Por quê? Porque o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria, por intermédio de Naamã. Naamã era um estrategista. Ele não entrava numa guerra para perder, ele não entrava numa batalha para perder, muito pelo contrário. Ele, quando ele entrava numa guerra, ele entrava naquela guerra para vencer. Ele tinha uma estratégia de batalha, ele tinha uma estratégia de guerra, uma estratégia que lhe levou a grandes vitórias. Mas esse general de guerra, esse homem que era adorado por onde ele chegava, esse homem que era querido por tudo e por todos, e eu até acredito que Naamã fosse uma boa pessoa, mas esse Naamã, em determinado momento da sua vida, ele passa a sofrer de lepra. Ele passa por uma doença que o faria viver de uma maneira isolada. Ele não poderia mais ter contato com o meio social. Ele deveria agora ser isolado em um determinado lugar e ser tratado daquilo. Porque a lepra naqueles dias, que era uma doença na pele, a lepra naqueles dias ela não tinha cura. Hoje chamado como hanseníase. Mas a lepra não tinha cura. Então Naamã, ele iria ter que se isolar. E tudo me indica, quando eu leio o texto aqui, que quando essa notícia começa a correr dentro de casa, a esposa de Naamã, ela fica preocupada, a família de Naamã fica preocupada, Naamã fica preocupado, porque quando Naamã se despia das suas vestes de general, ele percebia a lepra na sua pele, ele percebia. E aqui diz que, embora Naamã fosse um guerreiro valente, ele sofria de lepra. Quando a gente pensa em lepra, e nas escrituras sagradas, gente, a lepra, ela é um símbolo do pecado. A lepra em si não é o pecado, ela é um símbolo, é uma simbologia. Por quê? Porque a lepra traz consigo algumas coisas. A lepra, ela causa insensibilidade. A pessoa não sente dor. O lugar leproso, ele fica insensível. Ele se torna um lugar insensível. E você sabe que na vida que a gente vive, a dor, ela não é algo que a gente queira viver, mas é a dor que sinaliza para a gente que alguma coisa não está bem. Quando você tem alguma dor em alguma região do corpo, o que você faz? Você trata, você cuida, você busca uma opinião médica. E se essa dor se intensifica, aí você então busca um tratamento para aquela dor. Então a dor em si, ela não é ruim, a princípio. Ela é boa, porque quando você sente a dor, você então está sendo sinalizado de que alguma coisa não vai bem. Você imagina quando você não sente dor. Eu tive um amigo que ele quebrou o pé, e ele não percebeu que quebrou o pé. Ele não sentia dor, devido a diabetes muito alta. Ele não sentia dor. Então, o pecado também, ele tem o poder de nos tornar insensíveis. O pecado, ele tem o poder de nos tornar insensíveis. E quando a gente olha para a história de Naamã, a gente vê aqui que, embora ele fosse um guerreiro, ele estava sofrendo de lepra. Ou seja, havia uma imagem, havia uma fachada, mas por trás daquilo havia uma lepra que estava ameaçando destruí-lo, que estava ameaçando acabar com a sua vida. E ele não sentia dor pelo corpo, ele percebeu a lepra pelas manchas, porque a pele sinalizava que ele estava com lepra. E a gente vê que Naamã,
E aqui a gente aprende uma série de coisas, porque quando Naamã começa a viver isso, quando ele começa a viver esse momento, tudo nos indica que ele se abre com a sua família, porque até a menina que era escrava e que estava servindo na casa dele, ela soube da história. E essa menina foi uma missionária dentro da casa de Naamã, foi uma evangelista dentro da casa de Naamã. Essa mulher falou para a patroa dela, para a senhora dela, para a mulher do Naamã, e disse para ela: olha, se pelo menos o meu senhor, o Naamã, ele pudesse comparecer em Samaria perante o profeta de Deus, ele seria curado. A menina testemunha da fé dela, a menina testemunha do Deus dela, embora ela fosse uma escrava. Essa menina estava como escrava na casa de Naamã, mas ela não estava lamentando de ser escrava, ela não estava lamentando da condição de vida dela, ela não estava lamentando da condição que ela estava vivendo, não. Ela estava dando fruto, ela estava dando fruto para a glória de Deus, ela estava falando do Deus a quem ela servia, ela estava falando dos mensageiros do Deus a quem ela servia, e ela estava sendo uma evangelista, uma missionária dentro da casa do Naamã. É uma das primeiras lições que a gente aprende, de que devemos nós sermos evangelistas e missionários onde quer que Deus nos plante. Um evangelista, um missionário. Como eu estava dizendo para vocês aqui das pessoas que se batizaram. Uma aluna ouve da professora, a outra ouve de uma amiga, e é sempre assim, gente. Talvez tenha sido assim com a gente em algum momento da nossa vida. Alguém também, como essa menina, nos falou de Jesus, ou como essa professora que falou de Jesus, ou como essa outra amiga que falou de Jesus, e nós um dia ouvimos de Jesus, e aí a gente quis ter um compromisso, uma vida com Jesus, visitamos uma igreja e fomos salvos pelo poder de Cristo, pelo poder do Evangelho de Cristo. Então você e eu, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nós não aprendemos com Naamã. Nós aprendemos com a escrava dele. Você está vendo como dá para aprender com todo mundo? Você está vendo como você só não aprende com personalidade? Você está vendo como dá para aprender com as pessoas mais humildes, com as menores? Você está vendo como dá para aprender em cada ocasião da vida? Você está vendo como dá para você tirar lição de cada momento que você está vivendo, de cada situação que você está vivendo? Porque se nós não formos humildes o necessário, a gente nunca vai aprender nada. A gente vai passar pela vida e vai chegar no fim da vida e não vai aprender nada, porque não teve humildade para aprender. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E aí diz aqui que certo dia a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse o profeta em Samaria, ele o curaria de lepra. E aí o Naamã, o que o Naamã fez? O Naamã foi até o rei e contou para o rei. Falou: tem uma escrava em casa, e ela trabalha para nós lá, ela era lá de Israel, e ela diz que tem um profeta lá, que o cara é fera. Eu vou mandar uma carta para ele então. Aí quando o rei da Síria mandou a carta para Jorão, ele recebe a carta, e o rei da Síria fala assim: eu estou mandando essa carta para você curar o meu comandante aí de lepra. Aí o rei ficou super preocupado. Por quê? Porque naqueles dias, eles faziam guerra um com o outro por quase nada. É muito parecido com os nossos dias. Aquela região ali, você sabe como é que é, né? Vive em guerra. E naqueles dias o rei Jorão ficou preocupado. Por quê? Porque a Síria era uma potência. Eles eram muito poderosos. E o rei de Israel ficou preocupado: se esse cara atacar a gente, nós estamos liquidados. Estamos acabados. E é isso, ele está querendo. Eu não sou Deus para curar ninguém de lepra. Eu não sou Deus para fazer isso. Eu não sou Deus para fazer aquilo. Gente, aqui há um outro aprendizado. Há muita gente que se endeusa, sabe? É a deidade do homem. Tem gente hoje falando como se ele fosse Deus. Vem aqui que eu vou fazer. Vem aqui que eu vou realizar. É a filosofia do engano, da mentira. E a gente vê isso constantemente. E o rei de Israel falou: não, como vocês podem ver, ele está mandando essa carta porque ele está procurando um pretexto para nos atacar. Ele está procurando um pretexto para guerrear contra a gente. E aí o rei fica preocupado. Enquanto o rei tinha humildade para reconhecer que Deus era Deus e que se Deus quisesse, era Deus que iria fazer,
Alguns não tinham essa compreensão. Mas agora eu quero aprender um pouco com Naamã, com você. E aí o Naamã, o que ele faz? O Naamã resolve então apanhar a tropa dele e ir lá para Samaria. Bom, vamos lá. Vamos ver o que o profeta tem a me dizer, o que o profeta vai fazer, o que o profeta vai dizer, como que o profeta vai. E aí ele vai. E aí diz aí, no verso de número 9, né? Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta de Eliseu. Ele para diante da porta de Eliseu. É claro que antes dele ir a Eliseu, Eliseu disse para o rei assim: peça para o Naamã vir até mim. Peça para o Naamã vir até mim. Olha a ousadia do homem de Deus. Olha a coragem do homem de Deus. Peça para que ele venha até mim. Ele virá até mim e ele saberá que há Deus em Israel. Isso o profeta de Deus. Por quê? Porque todo rei, o governo era teocrático. Então todo rei tinha um profeta ao lado dele. E Jorão tinha Eliseu como profeta do lado dele. Era profeta de verdade. Era o ofício do profeta. Esse ofício parou em João Batista. E hoje é o dom da profecia. Então, quando Eliseu chama Naamã para vir até ele, ele diz para Naamã vir, Naamã vai. E aí, no verso 10, no verso 9, diz que então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. E o que Eliseu fez? E aí, o Naamã manda um mensageiro, aliás, o Eliseu manda um mensageiro a Naamã. O Eliseu não recebe Naamã. O Eliseu manda um mensageiro a Naamã e diz para o Naamã: vai para o Jordão, você vai mergulhar 7 vezes lá e você vai ser curado. Você sabe por que Deus permitiu que isso acontecesse com Naamã? Porque pior que a lepra de Naamã era o orgulho de Naamã. Pior que a lepra era o orgulho. Você sabia que o orgulho mata mais que lepra? Você sabia que o orgulho mata mais que lepra? O orgulho está ceifando os maiores. E a Bíblia chega a dizer que da humildade precede honra, e da soberba precede ruína. O orgulho precede ruína. A Bíblia diz que ao orgulhoso o Senhor abate, e ao humilde o Senhor exalta. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele conhece o orgulhoso de longe. Conheço de longe o arrogante. Por que o orgulho, ele é algo que mata as pessoas? E eu me lembro certa vez de um pregador ter dito que todas as vezes que a gente age orgulhosamente, a gente lembra a Deus do diabo, porque o diabo foi o primeiro orgulhoso. Foi o primeiro que deixou a soberba crescer. Quando você lê Ezequiel 28, quando você lê lá do querubim da guarda, você olha, você vê que ele exaltou-se o coração dele. E por que o coração dele se exaltou? O coração dele se exaltou porque ele sabia as qualidades que ele tinha. Ele sabia do potencial que ele tinha. Ele sabia das qualidades, dos talentos, ele sabia de tudo isso. O Naamã, ele demonstra, e Deus permitiu que o Eliseu tratasse ele daquela maneira, porque Deus queria tratar com orgulho de Naamã também. Deus não queria curar Naamã só de lepra, Deus queria tratar com o orgulho dele. É verdade, irmãos. Isso tem estado no meu coração há dias. Há dias eu tenho pensado sobre isso. E eu tenho orado muito a Deus e pedido a Deus para que Deus nos guarde. Para que Deus nos guarde. E Naamã aqui, ele passa por essa situação, porque o Naamã, ele tinha uma expectativa. Ele tinha uma expectativa. Você sabe o que cria muita expectativa na gente, às vezes? Não é só a fé, não. É a expectativa que nós temos com respeito àquilo que outros farão com a gente. Por causa daquilo que a gente é, por causa da posição que a gente alcança, por causa daquilo que a gente representa.
e por causa disso, e por causa daquilo. Sabe aquela coisa de fazer muita questão das coisas? Todos nós, gente, todos nós aqui, sem exceção, todos nós, absolutamente todos nós temos uma pontinha de orgulho. Nós temos. E quando o nosso orgulho é ferido, a gente manifesta. Manifesta o quê? A velha criatura, o velho homem, a velha mulher, aquela velha criatura. Sabe? E Naamã, ele manifestou essa velha criatura. Porque o Naamã, ele recebeu uma mensagem do moço, do profeta: ó, vai lá. Ele falou para você se lavar 7 vezes no Rio Jordão e a sua pele vai ser restaurada e você vai ficar curado de lepra. Aí o verso 11 diz que Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Olha a expectativa. Eu imaginei que ele sairia para me receber. Mas foi Deus que permitiu isso. Tem coisa que Deus permite, gente. Você viu quando eu brinquei aqui com o pessoal aqui? Eu errei no nome, né? Eu achando que já tinha lembrado todos. Não é esse. Aí eu falei, tá vendo? E às vezes, o nosso Deus, é claro que eu fiz uma brincadeira, mas tem coisas na vida que Deus permite para a gente baixar a bola mesmo. Com todos nós, gente. Permite isso comigo. Às vezes Deus permite algumas coisas para a gente saber como a gente é. Naamã fica indignado e diz: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que ele movesse as mãos de uma maneira bem sobrenatural sobre mim, mais ou menos isso, porque a gente tem essas expectativas. E movesse com as mãos a minha lepra e invocasse o nome do Senhor e eu fosse curado. Só que Deus queria agir de uma outra maneira na vida dele. E ele não entendeu isso a princípio. Ele não entendeu isso na hora. Muito pelo contrário. Perceba que o orgulho fez com que ele ignorasse o fato que ele precisava de uma bênção. O orgulho fez que ele ignorasse que ele precisava de uma bênção de Deus, que melhoraria a sua autoestima, lhe traria alívio, melhoraria o seu relacionamento conjugal. Porque você imagina quando a mulher dele soube que ele tinha lepra. Eles se afastaram naturalmente. E aquilo era doloroso, ainda que fosse naturalmente. Claro que era doloroso, era a mulher dele, era a esposa dele. Pergunta, se nós pudéssemos perguntar para o Naamã se ele queria viver uma situação como essa, de ter que viver isolado por causa de uma situação. Mas o orgulho cegou ele, ficou indignado, estava precisando, estava se acabando, mas eu preciso manter a pose, preciso manter o nível, preciso manter o padrão. Gente, padrão pouco importa em alguns momentos da vida. A gente tem que estar livre, amém? A gente tem que estar bem, a gente tem que estar abençoado. A gente tem que estar, sabe, na bênção de Deus, na liberdade do Espírito. E ele iria melhorar, ele aumentaria o seu tempo de vida na terra se ele fosse curado. Mas o orgulho cegou ele na hora. Eu vou embora, eu não quero nem saber desse profeta, não quero nem saber dessa palavra, eu não quero saber de nada. Olha o que o orgulho faz. Quantas coisas que não seriam resolvidas com uma maior facilidade se houvesse um pouco de humildade. Quantas crises, quantas brigas, quantas discussões, quantas desavenças, quantos desvios, quantas pessoas que estão afastadas umas das outras por orgulho. Quanta gente morrendo, eu não dou meu braço a torcer, eu falo, morre miserável. Eu não dou meu braço a torcer, peito de pombo, sempre por cima. Naamã, o orgulho cegou ele, gente. O orgulho cega, o orgulho machuca, o orgulho fere e a gente nem percebe que feriu. O orgulho machuca e a gente nem percebe que machucou. O orgulho está matando um monte de gente, está ferindo um monte de gente, e elas estão se perguntando, por que eu estou assim? Por que eu estou dessa maneira? Por que eu estou passando por isso? Ora,
É só a gente dar uma olhada. Perceba que a missão do orgulho é nos roubar a capacidade de enxergarmos o todo e de fazer com que nos prendamos a nós mesmos. Esse é o papel do orgulho. E eu estou usando um personagem que a Bíblia me mostra que ele foi extremamente orgulhoso. Foi extremamente soberbo. Foi extremamente arrogante. Você sabe, gente, quando a gente está precisando, eu já tive momentos que eu precisei na minha vida de algo. Aliás, sempre que eu recebi algo, eu recebi com muita alegria. Porque eu aprendi a arte da gentileza. Não importa se eu gostei ou se eu não gostei. O que importa é a maneira como a pessoa me deu. E isso que importa. Não importa se é água poá, se é minalba, se é isso, se é aquilo. É a água que me trouxeram. Então eu vou recebê-la. Então a gente aprende. Então perceba que a missão do orgulho é roubar de nós a capacidade de enxergarmos o todo. Sabe, de enxergar o todo? Sabe quando a gente vive em equipe e a gente tem o capricho pessoal? A gente tem uma equipe. Mas o nosso orgulho quer que, dentro da equipe, a nossa palavra seja mais pesada. E a gente não observa o todo. Me lembro certa vez de ter conversado com uma pessoa que fazia parte de do grupo da nossa igreja, de um dos grupos. E ele veio colocar para mim uma série de situações e eu falei para ele, isso vai ser bom para o todo? Ele, sabe o que ele me disse? Ele falou, se vai fazer bem para o todo, eu não sei, pastor, mas olha, eu acho que é muito boa essa ideia. Eu falei, então você tem que viver isolado, cara. É boa para você. O que você está apresentando vai ser ruim para o todo. Não dá para abraçar essa ideia. O orgulho nos leva, gente, a problematizar. Eu até busquei essa palavra, problematizar tudo que não está de acordo com o que nos agrada. O orgulho leva a problematizar tudo que não está de acordo com o que nos agrada. E é aí que nós perdemos a bênção da nossa vida. O orgulho é terrível. O orgulho derruba os maiores. Os maiores. Os maiores. Eu conheço um cara que ele é pensa num servo de Deus. Eu não vou dar o nome dele aqui porque eu acho que ele ficaria chateado se eu citasse o nome dele. Mas pensa em um cara, pastor, amigo meu, pensa num cara competente. O cara é bonito, o cara canta bem, o cara toca bem, o cara fala inglês, o cara fala português, o cara fala espanhol, o cara é fera. Ontem eu mandei uma mensagem para ele, ô servo para ter talento, misericórdia, mandei para ele. Isso é muito bom, cara. Não, falei mesmo para ele. E é a humildade em pessoa. Humildade em pessoa. Eu gosto de estar com ele. Quando eu estou com ele, eu fico caladinho, só recebendo. Pergunto as coisas para ele. E a gente é amigo há muitos anos. E a gente fica junto. E a gente conversa, e a gente troca ideias, e eu aprendo muito com ele. Eu falei, cara, você tem dom, você tem talento demais, cara. Quanto talento é esse? Aí ele diz, não, os seus olhos que são bons. Eu falei, rapaz. Então o orgulho, gente, tem cegado muita gente. Tem muita situação que podia ser restaurada, mas o orgulho não restaura. O orgulho não deixa. Tá muita gente que vai abrindo mão de coisas eternas por causa de um orgulho. Vai abrindo mão de amizades por causa de orgulho. E nós estamos vivendo num tempo, assim, no meu ponto de vista, já faz muito tempo que eu vejo isso, mas nós estamos perdendo aquele espírito solidário. Estamos mesmo, gente. Parece que não, né? Mas estamos. Então, só porque o profeta não procedeu como ele imaginava, e ainda mandou que ele se banhasse em um rio, porque naqueles dias lá, gente, o Jordão não é como esse que o pessoal viaja para Israel, vai lá e quer mergulhar lá não, se rebatiza, tem gente até que rebatiza. Batizei no Jordão, é a mesma coisa que nós batizamos ontem, não é a água, não é o lugar, não é nada disso.
Jesus falou que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Não é aqui, não é acolá, é em espírito e em verdade. Claro, se você quiser viajar para Israel, viaja. A nível de conhecer cultura, uma cultura nova, é show de bola. Agora, a nível religioso, não vem com essa história para mim não. Não, eu preciso ir para Israel, porque eu preciso ir lá no túmulo onde Jesus ressuscitou. Para. A nível de conhecimento, beleza, joia. Se você for e quiser comprar uma passagem para mim, eu vou junto. Mas só isso. Não a nível religioso. Porque senão parece a procissão para determinado lugar, para o outro. E não é isso. Amém, gente? Amém ou não amém? Vamos falar a verdade tem que ser dita. Então, o profeta não procedeu como ele queria. Quando as nossas expectativas não são satisfeitas, o nosso orgulho se manifesta. É sério, gente. Às vezes, eu tenho músicas que eu canto aqui na igreja, assim, que às vezes eu ouço e canto junto, eu fico pensando, né? Que são músicas que a gente vai cantando, mas a gente às vezes não medita na profundidade daquilo que a gente está cantando, né? Houve até uma música que fizeram baseada nessa passagem de Naamã aqui. Uma música linda. Que diz que quando meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Nós somos orgulhosos, gente, todos nós. E a gente precisa permitir Deus tratar. E às vezes Deus permite algumas coisas e a gente não entende. A gente não entende. A gente podia entender, mas aí a gente não entende. O Naamã não entende, fica indignado. Ah, não são os rios de Abã, de Farfar, lá em Damasco, melhores de que qualquer rio em Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? E Naamã deu meia volta e partiu furioso. O cara ficou bravo, manifestou nele o espírito da revolta. Estava revoltado, por quê? Porque ele... Quem sou eu? Olha aí, eu sou o fulano de tal, eu sou o general, o cara estava com lepra, gente. Possivelmente, se Deus não o curasse, ele iria morrer daquilo. Ou então perder parte de seus membros, não sei. Às vezes a pessoa, ela está precisando, ela está necessitada de uma palavra, necessitada de um abraço, necessitada disso, necessitada daquilo, necessitada, mas eu faço questão de demonstrar outra coisa. Mas graças a Deus que Naamã, os servos dele, tinham um pouco mais de consciência que ele, mas os seus oficiais, olha o que o texto diz, mas os seus oficiais tentaram convencê-lo, no verso 13, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Porque isso que estão pedindo para o senhor ir lá no Rio Jordão, mergulhar lá, pensa na sua cura, pensa na sua nova vida, pensa no novo coração que você vai receber, pensa na nova vida que você vai ter, pensa naquilo que Deus está propondo a você, Naamã. Deus está te fazendo uma proposta de vida através do profeta. É assim que Deus faz com a gente. Ele também faz uma proposta de uma melhor vida para a gente através da sua palavra. Ele faz uma proposta melhor de vida para a gente através das suas verdades. Ele faz uma proposta, Deus não impõe, Deus propõe, e Deus vai propondo para a gente, e Deus vai propondo, e a gente vai sempre se imaginando melhor do que aquilo que a gente está recebendo, ou então a gente às vezes se acha de um nível, que a gente chegou em um nível que agora eu não tenho mais que me submeter a isso, ou me submeter àquilo. Um dia a igreja de Éfeso, que foi uma igreja que começou tão bem, o Senhor escrevendo para eles falou assim: eu vejo isso em vocês, mas eu tenho uma coisa contra vocês. E aí o Senhor falou assim: eu tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. E aí o Senhor falou para eles assim, o Senhor convidou eles, o Senhor fez uma proposta para eles, e o Senhor falou assim: ó, vocês querem recuperar isso? Lembrem-se de onde
volta a contar o AE e o U de novo. Aliás, volta a contar de novo, volta a ler as vogais de novo, depois vai para as consoantes, e volta, aprende de novo. Agora, qual é o orgulhoso que quer submeter a isso? A igreja de Filadélfia, que foi a igreja do amor, uma igreja abençoada, uma igreja que andou na verdade. Quando você lê lá as cartas, e você vê a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia dizia: eu rica sou, abastada estou, e eu não tenho falta de nada. E aí o Senhor Deus olhou para aquela igreja de Laodiceia e disse assim: você é pobre, miserável, nu e cego. Pobre, miserável, nu e cego. Olha que dura, gente. Que palavra dura do nosso Deus, não é isso? Porque às vezes a pessoa está dizendo assim: eu sou rica, próspera, abençoada, mas ela sabe a lepra que está por detrás da indumentária. E Deus vai permitindo as coisas para a gente ir tratando, para a gente ir se moldando, para a gente se tornar flexível. Mas seus oficiais tentam convencê-lo, dizendo: por favor, Naamã, por certo o Senhor deve obedecer à instrução do homem de Deus, pois ele só disse para você se lavar e ser curado. Ele só falou para você mudar o comportamento. Ele só falou para você mudar teu jeito. Ele só falou para você não tratar as coisas mais desse jeito. Ele só falou para você não ver mais desse jeito. Ele só falou para você não sentir mais desse jeito. Ele só falou para você dar ouvidos à voz do Senhor para a tua vida. Ele só falou isso para você. Por que você está tão bravo? Esses dias atrás eu falei para uma pessoa assim, eu falei: olha, enquanto você não aprender a encarar com responsabilidades os privilégios vão ser tirados de você. Eu vou arrancar o privilégio porque você não está entendendo a responsabilidade. E se você não entender responsabilidade, eu arranco teus privilégios. Eu tinha autoridade para falar com a pessoa que estava falando sobre isso, e tenho. E poucas vezes eu falo dessa maneira, mas é a única maneira que às vezes as pessoas aprendem. Sabe, gente, Deus queria tanto que a gente aprendesse na roda gigante da vida lá em cima. Ele queria tanto que a gente aprendesse assim. Eu queria tanto que, eu quero isso, eu falo isso para os meus filhos: olha, eu quero tanto que vocês aprendam de boa na vida. Eu quero que vocês aprendam as coisas de boa. Eu quero que vocês aprendam as coisas da boa. Eu não quero que vocês tenham que sofrer para aprender alguma coisa. Eu não quero que seja assim. Nenhum pai quer. Sabe por quê? Porque a gente já sofreu, não é verdade? Eu sofri tanta coisa porque eu não entendi algumas coisas. E aí eu tive a oportunidade de ter meus filhos. Eles têm que ter a experiência deles. É verdade. Eles têm que ter a experiência deles. Eu acho que isso faz parte da vida deles. Mas quando eu converso, eu sempre falo. Eu falo: ó, tem coisa que papai já errou, cara. Papai já entrou nesse negócio aí, ó. Não é legal. Muda isso aí. E o nosso orgulho, gente, assim como o orgulho de Naamã, às vezes precisa ser ferido. Aí Naamã, o que ele faz? Assim Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado. Olha aí, precisava do nervosismo dele? Sim ou não? Não. Precisava da braveza dele? Sim ou não? Não. Precisava daquele chilique dele? Sim ou não? Não. Precisava daquele mimimi dele? Sim ou não? Não. Não precisava. Por que ele fez tudo isso? Diga: orgulho. Orgulho. É o orgulho que faz a gente falar na hora que tinha que ficar quieto. É o orgulho que faz a gente agir na hora que devia ficar quieto. É o orgulho que faz a gente pensar tudo que a gente está pensando na hora que devia esvaziar a mente e deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa mente. É o orgulho. É o orgulho. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curado.
E não foi só isso que aconteceu com Naamã, não. Sabe por quê? Naamã chegou no nome de Deus e falou assim: a partir de hoje o teu Deus é o meu Deus. Eu vou voltar lá para a Síria e eu vou dizer lá para eles lá que agora o Deus a quem eu sirvo é o Deus de Eliseu. Ele não só foi curado da sua lepra, como foi curado do seu orgulho e como foi curado na sua espiritualidade. Ele, a partir de agora, ele passaria a adorar o único e verdadeiro Deus, o Senhor Deus que fez os céus e a terra. E ele falou para Eliseu ainda, falou: Eliseu, quando eu for lá, eles vão chamar eu para algumas questões lá, mas eu quero já que Deus me perdoe. Por quê? Porque a Síria adorava vários deuses. E eu, como general de guerra, eu vou estar diante de situações, eu quero que você saiba que eu vou estar lá, mas eu não estou envolvido nesse negócio não. E eu já peço perdão para Deus. Porque às vezes você está numa posição que exige isso de você estar lá com a turma. Você está lá diante da estátua de Nabucodonosor, mas você não está curvada diante dela. E enquanto outros estão. É possível. E no caso de Naamã, era possível isso acontecer. Ele era um general de guerra. Sabe, gente, a gente precisa pensar. Então, o orgulho nos leva a problematizar tudo que não esteja como a gente quer. Orgulho é terrível. Então, filhão que vive com os pais, baixa a bola, menos orgulho, mais humildade, mais cabeça, pensa melhor, pensa nos conselhos, pensa na vida que seus pais já viveram. Para os casados aí, ó, menos orgulho no relacionamento conjugal, mais humildade. A humildade vai preceder honra na relação. Entre os amigos, mais humildade vai preceder honra nos relacionamentos. E em tudo na vida, a humildade vai preceder honra na nossa vida. Essa é a palavra que eu quero deixar para você que essa manhã. E o meu desejo é que você, ao sair daqui hoje, você reconsidere todos os seus caminhos. E se você, ao tirar a sua indumentária, você perceber que há uma lepra em você, não no sentido literal da palavra, mas no sentido metafórico dela. Se você perceber que há uma lepra na tua vida, se você perceber que é uma situação que te ameaça, que está tirando a sua sensibilidade, com respeito àquilo que você deveria ser sensível, eu queria que você reconsiderasse os seus caminhos e hoje se voltasse para o altar de Deus e dissesse a Deus: Deus, eu quero mergulhar agora, eu quero ser sarado agora, eu quero mergulhar nas suas águas agora, eu quero ser tocado pelas tuas mãos agora. Queria te convidar a ficar em pé.